Graça e paz, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui em um cenário diferente, mais intimista. Estamos diretamente do meu cantinho de estudo e orações. Hoje vamos falar sobre um tema muito íntimo, que é a raiz do descontentamento. E por que ele é íntimo? Porque ele parte exatamente de dentro do nosso coração. O tema descontentamento, e por conseguinte o tema contentamento, ele é um tema que deveria ser o ponto central da nossa meditação. Porque o descontentamento, ele parte de quando nós estamos com o nosso coração e com nossa mente em uma posição contrária a Deus. Em uma posição de um pensamento e de uma perspectiva que se opõe a Deus e ao conhecimento verdadeiro de Deus. E isso vai ficar bem claro à medida que a gente for conversando nesse vídeo. Então, esse é um tema que a gente deve chamar para perto das nossas meditações e colocar como alvo o nosso motivo de oração. Eu acredito que é o principal ponto para a gente começar a cultivar as virtudes e para a gente buscar, de fato, o exercício da santidade, rogando ao Senhor que opere, através do seu Santo Espírito, essa graça, essa obra da santidade em nossa vida. E à medida que a gente busque colocar em prática os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e, de fato, viver uma vida santa. Acho que tudo isso parte do nosso contentamento no Senhor Jesus. Então, o versículo inaugural desse vídeo vai ser Filipenses 4:11, em que o apóstolo Paulo diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, veja que maravilha. Perceba que Paulo escreveu isso em um contexto bem movimentado e conturbado. O apóstolo Paulo passou aí por muitas dificuldades, em termos assim humanos. Então, naufrágio, prisão, perseguição, execução, muitas coisas o apóstolo enfrentou. Mas ele diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba que ele fala aprendi, nos apontando que não é uma coisa automática. É algo que a gente cultiva, é algo que a gente busca e a gente aprende. É algo que a gente fomenta em nossa vida. A partir de nós mesmos? Não, claro que não, Através da graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcança, da obra do Santo Espírito em nossa vida, do processo da santificação. Mas a gente percebe que é algo que se aprende, que é algo que a gente pode buscar. Então, eu quero fazer um link aqui, diretamente de Filipenses para Gênesis, para a gente poder entender o que a Bíblia nos mostra, como origem do descontentamento, já que esse vídeo é basicamente falar sobre a raiz do descontentamento e, claro, as implicações em nossa vida. Então, a raiz do descontentamento, ela é a queda. O descontentamento vem do pecado. E pecado é rebelião contra Deus. Por isso que eu volto à tese inicial desse vídeo de que a importância de nós buscarmos uma vida de contentamento no Senhor Jesus Cristo é uma vida em unidade, uma vida alinhada com o verdadeiro conhecimento de Deus. Porque quando nós andamos descontentes, nós andamos apartados de Deus. E nós não o conhecemos em nossa vida, não o conhecemos em nosso íntimo. Porque quando conhecemos a Deus em nosso íntimo, nós buscamos viver contentes em Cristo Jesus, independentemente da situação, como Paulo bem diz aqui. E eu não estou falando que isso é fácil, não é, mas deve ser o nosso alvo, carregar a nossa cruz com ânimo, porque tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, por mais que esse mundo seja difícil, Jesus venceu o mundo. Então vamos passar lá para Gênesis 3:6, para a gente poder visualizar aqui de fato, qual é a raiz do descontentamento? Como eu disse, a queda e o pecado, Nós sabemos que, através da queda, o pecado entrou no mundo e já nascemos em um estado, de morte espiritual. Nós já nascemos em pecado, graças ao pecado original. Então, aqui veja que a Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Então veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer.
agradável aos olhos, desejável. Perceba como envolve todo o nosso ser, toda a nossa natureza humana, né? O pecado, né, do descontentamento, ele surge com basicamente uma insatisfação de Eva com o que Deus havia dado. Então, vejamos que é uma insatisfação do ser humano com a providência de Deus. Porque se a gente deseja algo, a gente cobiça algo que não temos ainda, se você olhar bem, né, bem no íntimo, né, a ponto daquele desejo se tornar um pecado, né, um desejo exacerbado, uma cobiça, nós estamos nos rebelando contra a providência de Deus. Né? Existe uma frase de um pai da igreja, eu acho que é de Crisóstomo, em que ele fala que feliz é aquele que pouco precisa ou pouco deseja. Né? Acho que feliz não é aquele que muito deseja, mas aquele que pouco precisa. Ou seja, isso nos mostra que o cristão ele precisa saber, né, assim como Paulo diz, ser contente, alegrar-se em toda circunstância. E aqui não estou falando que não é lícito, né, ao cristão almejar, desejar as coisas. Mas perceba que esse desejo ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser centrado. À medida em que eu desejo, eu oro, eu peço ao Senhor, faço minha petição, mas eu preciso estar contente no meu agora, no meu presente. Porque se aquele desejo for concedido, glória. Mas se não for, glória também. Maravilha. Seja feita a vontade do Senhor. O Senhor é bom em todos os momentos, né? Então eu não posso ficar depositando a minha felicidade em um evento futuro, em uma realização futura. Eu preciso me alegrar agora. E Filipenses fala muito sobre isso, né? Se a gente voltar lá em Filipenses, a gente vê que veja só, ainda em Filipenses 4, já no versículo 19, Paulo falando, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, isso é uma verdade, é algo inabalável. O Senhor, através de Cristo Jesus, supre as nossas necessidades. Partindo desse pressuposto, ainda que nós estejamos vivendo uma dificuldade, a gente não tem que ficar pensando, nossa, mas por que eu? Porque quando a gente parte desse princípio, é como se a gente merecesse alguma coisa. Então a gente acaba acreditando em uma narrativa do inimigo, né? De que, nossa, mas isso está acontecendo comigo por quê? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não merecia isso. Ao invés disso, vamos pensar, o que o Senhor está trabalhando em mim a partir disso? O que essa situação me mostra, né? O que eu posso perceber da bondade de Deus nessa situação? Não sei se vocês conhecem o livro de Poliana, né, que é um clássico na literatura infanto-juvenil. Poliana, ela tem um jogo do contente, em que ela busca achar uma perspectiva positiva em quase tudo que acontece na vida dela. Então, Poliana, exercitando o jogo do contente, para ela não tem tempo ruim. E perceba que se você aplicar essa narrativa de Poliana com o jogo do contente dela para a vida do cristão, é muito verdadeira. Porque apesar de todas as dificuldades, e por mais difícil que seja uma situação, a gente sempre consegue encontrar um contentamento. E por quê? Porque nós somos resilientes o suficiente? Ou porque na vida sempre há um lado bom? Não. Porque quando você é um crente verdadeiro e você tem o Santo Espírito e você se alimenta verdadeiramente de Cristo, você sempre vai encontrar a Cristo. Você sempre vai encontrar o Senhor na sua vida, não importa qual seja a circunstância. Então, por isso que nós sempre vamos conseguir exercitar o jogo do contente e buscar um contentamento, independentemente da circunstância, porque nós temos a Cristo. E aqui ainda em Filipenses, né, Paulo ainda continua falando, né, alegrai-vos, aqui no caso ainda em Filipenses 4, só que agora no versículo 4, né, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Enfim, outras tantas outras passagens em que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Enfim, o testemunho da Bíblia é massivo em demonstrar que existe o contentamento em viver, né, crendo no Senhor. E voltando para o tema da questão das narrativas, né, você veja que quando Eva percebeu que aquela árvore era desejável,
que aquela árvore era agradável, né, para comer. Então, o olhar dela, a boca dela, enfim, todos os sentidos, eles estavam contaminados, buscando algo que o Senhor não havia estipulado para ela. E isso a gente pode facilmente identificar na nossa vida, principalmente hoje em que a gente vive aí com uma ferramenta chamada internet, né, celular, em que a gente está vendo muitas coisas, consumindo muitas informações. E a gente precisa, de fato, buscar essa moderação aqui que Paulo diz em Filipenses 4:5, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Porque quando a gente tem um desejo imoderado, quando os nossos amores não estão ordenados, nós tendemos a invejar, nós tendemos a desejar em excesso, nós tendemos a perder o senso de realidade e adequação da nossa vida, da nossa cruz, né, das nossas responsabilidades, do nosso bocado. E tudo isso sai parte do pecado do descontentamento, né, e caminha para uma imoderação, né, dos nossos amores, dos nossos desejos. E, inclusive, Tiago, né, tem um versículo em Tiago, se eu não me engano, é Tiago 3,16, falando sobre essa questão da imoderação, da inveja, né? Então, Tiago 3,16 diz que, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, perceba que uma pessoa invejosa, ela é uma pessoa que não está contente com a sua realidade, portanto, não está contente na posição que o Senhor a colocou naquele momento. E não está contente com as suas circunstâncias e não consegue encontrar contentamento no Senhor. E ela, muitas vezes, vai tender a invejar a situação de outras pessoas. E aqui, o texto diz claramente, né, de onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, é a semente do pecado que vem lá do descontentamento, que vai germinando e só demonstrando frutos ruins, que são alheios aos frutos do Santo Espírito. Então, veja o quanto o tema do descontentamento é um tema que deve estar constantemente na nossa meditação. Porque ela é uma semente que vai germinar em vários outros frutos, que não são os frutos do Espírito. Então, você veja que a continuação aqui de Tiago 3,17 diz que a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, se a inveja, né, ela é um fruto também em que semeia, né, a confusão e toda espécie de coisas ruins, e a paz, ela está aliada à sabedoria lá do alto, consequentemente, o nosso descontentamento nunca vai nos dar a paz necessária. Quando a gente é uma pessoa descontente, a gente não vai achar paz mesmo. Mas não só porque o mundo é difícil, porque a nossa circunstância é difícil, apesar de podermos estar no momento vivendo uma circunstância difícil. Mas essa paz que nos escapa, ela nos escapa porque, de fato, não há como arranjar contentamento fora de Cristo. Então veja que, ora, a paz em que semeia o fruto da justiça, né? É em paz que se semeia o fruto da justiça. A sabedoria do alto, ela envolve plena misericórdia, indulgência, né, pureza, um proceder pacífico, envolve os bons frutos. Então, agora, assim, se você aplicar isso na sua vida prática, fica muito, muito claro o porquê nós vivemos muitas vezes impacientes. Né? Porque nós não estamos contentes na maioria das vezes. E o que eu tô repetindo tanto isso, né, de não estamos contentes na maioria das vezes, que há descontentamento, é para ver se a gente consegue, de fato, compreender que não é um simples descontentamento. Que como um povo crente, quando a gente está descontente, não é um mero aborrecimento, não é um mero, não é uma mera chateação, mas pela nossa natureza, né? Se nós formos de fato buscar na raiz de tudo aquilo, nós vamos voltar novamente para a raiz do descontentamento, que é o pecado. E a gente vai observar isso nos frutos, né? Quando a gente está descontente com alguma situação, a gente começa a murmurar, a gente se exalta, às vezes a gente briga com as pessoas que a gente ama,
a gente não trata da forma como deveria tratar um irmão, ou até partindo dos nossos próprios irmãos dentro da nossa própria casa, né? Nossos maridos, nossos filhos. E tudo isso parte de uma inquietação, né? De uma falta de paz que está justamente quando nós colocamos o nosso coração, colocamos os nossos desejos e nossas inclinações distantes do alvo que deveríamos almejar, que é Cristo Jesus. Então, eu finalizo esse vídeo propondo a cada um de vocês o exercício do contentamento, né? Vamos agora, inclusive no meu Instagram, esses tempos eu tenho falado muito sobre oração, fiz até alguns mini vlogs mostrando para vocês como eu organizo minha vida de oração, que é um meio de graça, né? A oração é importantíssima para a vida de todo crente e é também o instrumento, a ferramenta que vai nos ajudar no processo de santificação e nesse processo também de buscar uma vida de contentamento cristão. Então eu tenho falado sobre oração e agora eu quero propor para vocês mais um recurso. Então no nosso momento de oração, que eu falei até no Instagram, né? Que eu tenho meu momento de devoção, que é a leitura da palavra e oração, meu momento de meditação em que eu leio, faço uma leitura espiritual, ou eu leio um salmo, cântico, eu oro também. Então vamos agora pensar que no nosso momento de devoção ao Senhor, nosso momento de leitura da palavra, nosso momento de oração, vamos colocar também um momento de ação de graças, ok? Nesse momento de ação de graças, você vai, no mínimo, agradecer por 3 coisas. 3 coisas da sua vida, todo dia. Vamos tentar fazer isso todos os dias. E a gente vai perceber o que a Bíblia já nos diz, que nós temos muito mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Muito mais, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Porque o Senhor é um Deus que é fiel. Porque o Senhor é um Deus, como dizem Hebreus, que não nos abandona, né? Que é um Deus que nos supre. Então, vamos acrescentar esse exercício de ação de graças. Para que nós realmente nos lembremos e contemos tantas bênçãos que temos, como aquele hino que diz, aquele cântico que diz, né? Conte as bênçãos, dize quantas são, todas dadas da divina mão. Né? Vem dizê-las todas de uma vez e verás contente quanto Deus já fez. É exatamente isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês para encerrar esse vídeo é que, assim, eu e vocês também, o desejo do meu coração, para mim e para vocês, é que a gente não esqueça do nosso bocado, que é Cristo Jesus, não esqueça da nossa porção, que é a nossa cruz, que nos foi incumbida a carregar por amor a Cristo nesse mundo. E que busquemos viver contentes, como o apóstolo Paulo nos ensinou, independentemente de toda circunstância, porque a nossa alegria é Cristo, porque o nosso ânimo vem dele, e ele venceu o mundo, e é para ele que iremos, né? Até ele voltar ou nos chamar, é Cristo que basta, e ele é a nossa fonte de vida e de alegria. Então eu espero você em um próximo vídeo, e obrigada por ficar aqui até o final.